ele tá basicamente falando assim, ó, só quem não tá aproveitando as oportunidades são os pilotos, porque senão a gente estaria em segundo no campeonato. Mas qual que é o objetivo da Ferrari? É ficar em segundo no campeonato? Se o objetivo for esse, aí realmente talvez se o Hamilton e o Leclerc fizessem um pouquinho a mais, talvez a Ferrari tivesse um pouquinho mais tranquilo no campeonato. Mas o grande ponto é por que a Ferrari deixou de brigar pelo título de construtores como tava brigando até a última corrida do ano passado, pra estar nessa situação que ela tá hoje de ter que brigar pela segunda posição. O clima azedou de vez pro Hamilton na Ferrari. A lua de mel acabou. Porque imagina o seguinte cenário. Você é um heptacampeão mundial, chegando na Ferrari para realizar seu sonho, e aí, no seu primeiro ano, absolutamente tudo dá errado. Você bate um recorde negativo de mais corridas sem conquistar um pódio. Você dá uma entrevista depois do GP do Brasil dizendo que o seu sonho tá virando um pesadelo, porque ao mesmo tempo que você tá realizando uma grande vontade, tá tudo dando errado. E não suficiente isso, o presidente da Ferrari vai lá e fala que os seus pilotos deveriam se concentrar mais em correr e menos em falar, já que ainda faltam algumas semanas para acabar a temporada e já que tanto os engenheiros quanto os mecânicos estão fazendo um bom trabalho, então só falta os pilotos fazerem alguma coisa, né? E é curioso ele falar isso, porque essa afirmação, aparentemente, tá voltada muito pro Hamilton. Pelo menos é o que diz aí esse furo que a gente trouxe aqui do Corriere della Serra. Della Serra. Você pode ler pra gente aí a tradução ali embaixo? A lua de mel já tinha acabado, mas agora parece haver um desentendimento apesar do contrato de vários anos. Elkan está desapontado com o desempenho e certas atitudes... Elkan está desapontado com o desempenho, certas atitudes, erros e oportunidades perdidas. Pois é, e isso tem muito a ver com o Hamilton especificamente, até pela maneira como ele construiu a frase, deu a entender que não necessariamente ele estava falando de todos os pilotos, né? Mas ele falou, temos pilotos que precisam pensar mais em correr e menos em falar, né? E aí também uma coisa curiosa foi essa foto aqui que o Leclerc postou logo depois do GP aqui, quando os pilotos postam alguma coisa para falar sobre o final de semana, né? O Leclerc postou essa foto aqui, o que dá a entender de que Charles Leclerc está com Fred Vasseur, que possivelmente teria um desentendimento também com o Hamilton aí, também não estaria satisfeito com o desempenho do patrão. Mas isso também não é muito garantido, porque até pouco tempo atrás a notícia era de que a Ferrari estava desapontada com as críticas do Leclerc, e que por isso talvez o Leclerc fosse sair da Ferrari. Então, no final das contas, o que acontece é que a Ferrari não está satisfeita com as críticas do Hamilton, e o seu presidente já externalizou isso. A Ferrari não está satisfeita com as críticas do Leclerc, e o seu presidente também já afirmou isso. O próprio Fred Vasseur, que foi meio que defendido ali pelo presidente da Ferrari, em dado momento já falou, tipo, ó, já trocaram mecânico, já trocaram piloto, já trocaram engenheiro, já trocaram chefe de equipe, só falta trocar uma coisa. E aí ele deu a entender, né, que só faltaria trocar um comando mais alto ali da Ferrari, coisa que não aconteceu, ele disse isso alguns meses atrás. Então, é um caos a Ferrari, né? E se a gente parar pra pensar, é um caos há muito tempo, porque não é a primeira vez que um campeão, multicampeão, chega na equipe com muita pompa, com vontade de mudar as coisas e encontra obstáculos. O próprio Sebastian Vettel sofreu com isso assim que ele chegou da Red Bull com muita moral, sendo um tetracampeão mundial e meio que o piloto do momento, né, naquela época. O Hamilton naquela época tinha muito menos título do que ele tem hoje, só para vocês terem uma noção. Teve também Fernando Alonso, que também era ali um piloto muito proeminente daquela época. Não muito tempo atrás, tinha conquistado 2 títulos em cima do próprio Michael Schumacher, que é um grande ídolo da Ferrari. E também não deu certo, também encontrou obstáculos, também não conseguiu trabalhar. Então, realmente muito complicada a situação da Ferrari, que funcionou pela última vez e conseguiu uma dominância e títulos em sequência pela última vez, justamente quando um piloto empolgante com bastante moral chegou na equipe e teve a chave do cofre para mudar tudo que ele queria. Então é muito curioso que, tanto com o Hamilton quanto com o Leclerc, que apesar de não ser campeão, mas também sofreu aí com a não aceitação de críticas por parte da Ferrari, tanto com o Vettel, tanto com o Alonso, a Ferrari não fez aquilo que na sua história mostrou que poderia dar certo,
que era entregar a chave do carro não, né? Da equipe para um piloto campeão, um piloto com muita capacidade e apenas seguir a sua liderança, né? Que foi o que eles fizeram com o Michael Schumacher. Então, a moral da história, a Ferrari tá perdida na sua própria grandeza. Concordo com você, cara. Acho que é uma bizarrice. Eu até entendo o fato do pessoal de cima da Ferrari ali tá meio insatisfeito com o desempenho do Hamilton, por exemplo. Que a gente fala aqui sempre que não é de fato um bom desempenho. Ele tá sendo decepcionante, pelo menos até o momento, né? Não sei como serão as últimas 3 provas. Pode ser que ele ganhe, né? Eu acho que não vai. Mas enfim, até agora ele não subiu no pódio nem nada. Eu até entendo que existe uma certa insatisfação com o desempenho do Hamilton. Mas primeiro, acho que não faz sentido você externalizar dessa forma na imprensa pra começar um puta... Expõe demais, né? expõe demais. Eu acho que começa meio que uma guerra interna ali, totalmente desnecessária. Pô, ele até, na aspas completa, não sei se você trouxe aí, mas ele fala de tipo, os mecânicos fazem um bom trabalho, os engenheiros melhoraram o carro, o problema é só os pilotos. Mas tipo assim, não é. Porque mesmo que o Hamilton seja um dos problemas da Ferrari esse ano, o Leclerc não é. E o Leclerc não passa perto de ganhar uma prova. O Leclerc não passa perto de brigar pelo título, por exemplo. Então, até entendo do ponto que ele fala, de que o carro melhorou muito. Mas ele melhorou muito de um ponto de partida muito baixo, né? Onde era muito fácil melhorar, porque qualquer coisa era uma melhora. Então, de novo, acho que não faz sentido e é isso que eu disse antes. Expõe muito os pilotos e você começa uma guerra interna de maneira totalmente desnecessária, faltando 3 provas pro fim do ano, quando a Ferrari briga pra ser vice, mas é uma briga que ao mesmo tempo não vale de tanta coisa também, porque é só o vice. Então, eu não consigo entender qual que é a finalidade dessa fala aí do presidente da Ferrari, que com certeza não vai ajudar e, na verdade, só vai piorar o ambiente da Ferrari, que eu já acredito que não seja tão bom assim. As coisas não têm finalidade dentro da Ferrari. Tipo assim, o cara falar isso daí é mais uma questão de ego pra se proteger do que algo pensado pra trazer algum benefício pra equipe. Tipo, não existe benefício pra equipe dentro dessa fala aí. O cara só tentou jogar a pica pra outra pessoa, basicamente. Pra falar no português claro aí. Português chulo até, claro. Tipo, ele tá basicamente falando assim, ó, só quem não tá aproveitando as oportunidades são os pilotos, porque senão a gente estaria em segundo no campeonato. Mas qual que é o objetivo da Ferrari? É ficar em segundo no campeonato? Se o objetivo for esse, aí realmente talvez se o Hamilton e o Leclerc fizessem um pouquinho a mais, talvez a Ferrari tivesse um pouquinho mais tranquilo no campeonato. Mas o grande ponto é por que a Ferrari deixou de brigar pelo título de construtores como estava brigando até a última corrida do ano passado, pra estar nessa situação que ela tá hoje de ter que brigar pela segunda posição. O que mudou na Ferrari de lá pra cá pra isso? De quem foi o erro? Foi dos pilotos? Com certeza não, né? Com certeza não. Tipo assim, você pode até falar, não, o Hamilton poderia ter pontuado mais ao longo do ano, mas assim, o Hamilton também não ficou tão longe do Leclerc assim o ano inteiro, né? Se eu pegar aqui a pontuação dos dois, talvez ele tenha uns 50 pontos de distância. Agora, quantos pontos de distância tem o Kimi Antonelli do George Russell, por exemplo? Será que o problema realmente é o segundo piloto? Né? No caso, colocando o Hamilton como segundo piloto aí, como piloto que pontua menos. O problema não é esse, não. Tipo, é muito claro, o cara tá só se defendendo. Basicamente é isso. Ó, se a gente pegar a classificação aqui no campeonato, é isso. O Hamilton tem 66 pontos atrás do Leclerc. Aí você pega o Kimi Antonelli pro Russell, é mais de 100. É mais de 100, tipo assim. Então, então o problema é isso? Então por que a Mercedes tá na frente? Se o problema é que você tá com uma dupla desbalanceada, ou o problema também é o Leclerc, como você falou, talvez, não faz sentido, não faz sentido. A grande questão é que a Ferrari fez um carro merda pra esse ano. A Ferrari fez um carro merda, errou o caminho que ela deveria seguir, enquanto todo mundo acertou, coisa que, pô, acontece com frequência há 16 anos. E aí o cara vai falar o quê? Ele tá só protegendo a própria imagem porque ele é o comandante desse barco. E ele tá protegendo a própria imagem porque toda semana o Leclerc e o Hamilton têm que ir pra imprensa reclamar do carro. Não, e também... E não só do carro, né? De estratégia, claro. Enfim, de uma série de outras coisas. E também é uma maneira dele já meio que preparar o terreno pra uma eventual demissão ou não renovação do Hamilton. Ao fim do ano com que certeza. vem. Porque já parece que é bastante aparente de novo. Eu entendo a Ferrari estar insatisfeita com ele, mas pra mim já meio que, caso não tenha uma melhora dele ano que vem, já meio que começou essa preparação pra poder mandar ele embora, mano. Estão fritando ele. Os caras estão fazendo o que, pô, uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro,
Que é quando os caras querem demitir um treinador, mas é caro, ou não sabe se a torcida vai gostar, ou enfim, os caras começam a fritar o cara. Tipo assim, deixa vazar uma coisinha na imprensa aqui, amplifica uma insatisfação ali, né? Faz um negocinho ali e começa a fritar o trabalho do cara. E assim, o trabalho do Hamilton tá sendo fritado. Por quê? Acho que eles contrataram um piloto imaginando que ele fosse sentar no carro, ficar bem quietinho, pilotar e ganhar corridas. Só que, porra, não é assim que funciona, né? Se a Ferrari tivesse nesse nível, eles não iam precisar do Hamilton pra ganhar a corrida, né? E, tipo, o Hamilton chegou querendo mudar as coisas. E, enfim. Talvez. E assim, é aquela coisa, né? Talvez ele nem esteja correto nas mudanças que ele tá sugerindo. Mas fato é que a Ferrari precisa tentar fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá aí. Ficar na mesmice. Faz 10 anos que tá desse jeito aí e não tá saindo do lugar. 10 que faz 10. 10, não, 16. Faz 16, 17, sei lá, anos que tá nessa daí e não sai do lugar. Então, tipo, pô, alguma coisa tem que ser feita, né? Cara, sim. E até agora, fugindo um pouquinho da perspectiva do Hamilton e indo pro Charles Leclerc, você colocou a foto dele ali com o Fred Vasseur. Eu acho que ele sentiu também a chumbada, viu? Eu não acho que ele foi pra defender o Fred Vasseur ou algo do tipo. Eu acho que ele sentiu também incomodado pela aspas, porque a legenda desse post aí tem uma frase que, tipo, precisamos permanecer unidos, ou tipo, sim. unidos somos mais fortes. Era uma merda meio coach, assim. Mas eu senti que era também um shade pro presidente da Ferrari, que era tipo assim, pô, enquanto tem gente tentando rachar o elenco aqui e criando atrito e guerra entre a gente, eu acho que a gente deveria ficar unido. Não sei se ele fala isso mais em tom de apoio ao Hamilton, ou se ele também se sente atacado. Eu acho que ele também se sentiu atacado. Apoio ao Hamilton, eu cravo que não é, porque o Hamilton nem nas fotos da equipe apareceram. Assim, não é muito difícil pro Leclerc arrumar uma foto dele com o Hamilton nesse final de semana e colocar junto do carrossel de imagens lá que ele postou. Ele postou 4 imagens e nenhuma delas continha o Hamilton. Por isso que eu acho que, às vezes, também é uma coisa meio tipo... Ó, eu tô com o Vasseur, não necessariamente eu tô com o Hamilton. Porque o Leclerc também, ele quer que as coisas funcionem do jeito dele, não necessariamente do jeito do Hamilton. Mas, certamente, se a chumbada foi pros dois pilotos, ele não gostou. Não, ele sentiu. Eu tenho certeza que ele sentiu, porque pra mim a legenda do post eu achei bastante evidente. Então, enfim... só sei que a Ferrari tá um caos total aí. E eu acho que a sua interpretação é bem válida dele querer mostrar, tipo, inclusive uma foto abraçando o Vasseur é simbólica, né? Mas ele querer mostrar que, tipo, ó, tamo unido aqui, vamos fechar aqui, né? Deixa esse cara pra lá. Mas enfim, não sei. Aí vocês me digam aí o que vocês acham que ele quis dizer com as coisas que o Leclerc quis dizer com as coisas que ele falou, o que o Elkan quis dizer com as coisas que ele falou, o que o Hamilton quis dizer com as coisas que ele falou. Enfim, quero saber as opiniões de vocês. Comentem aí. O Hamilton